Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui na plataforma. Hoje a nossa aula será referente ao capítulo 2, que compreende o conteúdo de vitaminas de Biologia 1. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as vitaminas como sendo moléculas importantes e que participam de reações do nosso organismo. Vamos classificar e distinguir os dois tipos de vitaminas, classificadas como hidrossolúveis ou lipossolúveis, e também vamos entender o que é que significa as carências vitamínicas, ou seja, quando a pessoa tem uma determinada deficiência, uma falta dessa vitamina, e qual a sua consequência para a saúde desse indivíduo, beleza? Olha só, quando a gente fala em vitaminas, a gente pensa logo em vários alimentos, em vários alimentos coloridos, assim, que é rico em vitamina e tudo mais. Porque as vitaminas, elas são substâncias muito importantes para o nosso organismo. Preste atenção, a gente falou de algumas substâncias que são fundamentais no fornecimento de energia ou de construir algum bloco importante no nosso corpo. Nós falamos dos carboidratos que fornecem energia para o corpo, nós falamos das proteínas que são essenciais na construção da fibra muscular, por exemplo. As vitaminas, elas não têm esse papel energético ou de construção, mas elas são importantíssimas para regular todos os processos, porque as vitaminas elas podem atuar como hormônios, como cofatores enzimáticos e como também catalisadores. Como assim? As vitaminas são moléculas que vão meio que ativar o metabolismo do nosso corpo. Então, às vezes a gente tem a molécula, a gente tem o carboidrato, a gente tem a proteína, mas não tem aquela energia de ativação daquela enzima, daquele carboidrato para fazer a transformação de uma molécula na outra. Então, esse processo é ativado pelas vitaminas. As vitaminas são cofatores, ou seja, um fator que atua junto com as enzimas e também auxilia no catabolismo, na catálise, na quebra de algumas substâncias e também regulando alguns processos. Então, elas são fundamentais para o nosso corpo, tá? Quando a gente tem alguma falta de vitamina, alguma carência, sempre vai ser relacionado a uma doença específica, tá? Muitas vezes a gente não gosta de comer um determinado alimento e aquele alimento é rico em uma determinada vitamina. E quando a gente deixa de comer, a gente pode se sentir com algumas consequências. Quando a gente tem a ausência ou a carência total de determinadas vitaminas, nós temos um quadro de avitaminose. Lembra disso? A, partícula de negação, vitaminose, ou seja, doença causada pela ausência total de vitamina. Quando eu tenho uma carência parcial, ou seja, uma baixa quantidade de vitamina, eu tenho uma pouco baixo vitaminose. Então, é uma doença causada pela presença de pouca vitamina. Quando eu tenho uma hipervitaminose, é o inverso, né? Eu tenho um excesso de vitamina no corpo, então eu vou ter uma doença causada pelo excesso, pelo acúmulo dessa vitamina. Então, para você ver que até vitamina em excesso pode fazer mal e causar alguma doença, as hipervitaminoses. A gente tem dois tipos de vitaminas, duas grandes classes de vitaminas. Nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que pelo nome você já identifica, são aquelas que são solúveis em água, e as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gorduras, em óleos, em lipídios, tá? Então, essas duas classes, por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis, são as mais abundantes e mais presentes no nosso organismo. Por quê? Por elas serem solúveis em água, elas são facilmente transportadas pelo sangue, porque elas conseguem se misturar com a água do plasma sanguíneo. E como principais representantes dessas vitaminas, nós temos a vitamina C, muito conhecida, e também as vitaminas do complexo B, tá bom? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre as vitaminas hidrossolúveis. Então se liga aí nesse mapa mental, nesse fluxograma aí de várias informações. Como eu falei para vocês, as vitaminas hidrossolúveis, elas são principalmente as do complexo B e também a vitamina C, tá? Então a gente tem vários tipos de vitaminas, vários tipos de alimentos que podem ser encontrados essas vitaminas, perdão. Como por exemplo, as vitaminas do complexo B1, ela é também chamada de tiamina, essa vitamina. Ela é responsável pelo metabolismo energético, ou seja, para regular a nossa produção de energia. E a gente encontra essa vitamina em carnes e cereais,
nozes, verduras. Na cerveja também encontra essa vitamina. E a ausência da vitamina B1 causa uma doença chamada de beriberi. Essa doença é causada pela ausência da proteína B1 e causa uma fraqueza. Ela é também chamada de doença do sono, porque a pessoa fica com sono, cansado. Por quê? Não tem vitamina que ajuda no metabolismo energético, então a pessoa fica fraca. Tá se ligando? Por exemplo, vitamina do complexo B2, a riboflavina. Nós temos aí responsável também pelo metabolismo energético, ativador de enzima. Então, para uma enzima ser ativa, precisa dessa vitamina também. É encontrada em carnes, cereais, nozes, verduras. E a ausência dessa vitaminose também vai causar cansaço, né? A ausência dessa vitamina. Por exemplo, lá a vitamina B6, a gente tem a pirodoxina, metabolismo de proteína, para construir novas proteínas, tá? Então, quando a gente está na fase de crescimento, principalmente crianças, precisam consumir essas proteínas para ajudar na fabricação de substâncias que ajudam no crescimento corporal. Essas vitaminas a gente encontra em vegetais folhosos, no fígado, em carnes de maneira geral, na gema do ovo, no abacate, banana, batata, cereais e também no leite. Então, quando a gente tem a ausência de vitamina B6, causa fraqueza, insônia e até irritabilidade. A gente fica meio desorientado aí porque está todo desregulado o metabolismo. Por exemplo, vitamina B12, também tem várias vitaminas do complexo B. A cobalamina, é importante na formação das hemácias, as células vermelhas do sangue. Então, é importante essa vitamina aqui também. Até na manutenção da bainha de mielina, que é uma estrutura que vai compor os neurônios, que vai revestir o axônio dos neurônios. Lembra disso? Então é importante a gente ingerir vitamina B12. E onde é que a gente encontra? Os alimentos de origem animal, de maneira geral. Carnes, peixes, queijo, ovo, tá? Leite, todos os alimentos de origem animal. E quando nós temos carência dessa vitamina, nós temos a anemia, é a chamada anemia perniciosa, tá? Porque não tem formação de hemácia, lembra? Pouca hemácia, anemia. E também a gente tem problemas neurológicos, porque se tem dificuldade na formação da bainha de mielina, que é lá presente nos neurônios, então, se o neurônio não está funcionando, tem problema neurológico, tá bom? Vitamina B5, ácido pantatênico, metabolismo energético e síntese de lipídios. Importante construir lipídios para o nosso corpo, para fazer a camada de gordura que protege os nossos órgãos, tá? Óbvio que não é uma camada muito grossa. É importante também os lipídios, porque eles são fonte de energia no nosso corpo, tá? E onde é que a gente consome essa vitamina B5 para sintetizar lipídios? Em carnes, ovos, frutas e verduras. Tá vendo? Esses alimentos bem comuns da nossa alimentação são ricos em vitaminas. Então, a pessoa que não gosta de comer verdura, tal, que não gosta disso e daquilo, pode ter uma carência de vitamina e aí ter um problema de avitaminose. Olha só, quando a gente tem a ausência da vitamina B5, causa cansaço, fraqueza, cãibra, pode causar até a queda do cabelo, as pessoas que têm cabelo caindo, muitas mulheres, né? Pode ser ausência de vitamina B5. Então, se alimentar desses alimentos ricos em vitaminas B5 também. Proteína B7, biotina, metabolismo de formação da pele e também é um cofator enzimático. Vitamina B7 importante para regulagem e formação das estruturas da nossa pele. Encontrado novamente na levedura, né, composto do pão, certo? Em massas de maneira geral. No arroz integral, frutas, nozes, pólen de flores, iogurte, ovos, carnes e também no leite. Quando a gente tem a ausência dessa vitamina, que é responsável pelo metabolismo de formação da pele, nós temos problema de pele, tá? Então, gente, é importante a gente conhecer todas essas proteínas, essas enzimas e saber qual é o papel delas, tá? Importante a gente sempre consumir para evitar a ausência dessas vitaminas. Uma vitamina muito conhecida e muito importante é a vitamina C, que é também chamada de ácido ascórbico. Tá? A vitamina C ela é muito importante porque ela regula vários fatores. Né? Ela regula, por exemplo, a formação do colágeno, que é uma proteína presente na nossa pele. Ela tem uma função antioxidante para retirar radicais livres do nosso corpo, porque esses radicais causam várias doenças. Tá? A vitamina C aumenta a imunidade, com certeza você já ouviu falar nisso, né? E ajuda também na cicatrização.
Onde é que a gente encontra vitamina C? Em várias frutas e verduras mais conhecidas, a laranja, o limão. Nós temos também em outras, como na cenoura, no mamão. Nós temos no limão, na acerola, certo? Todas as frutas são ricas em vitamina C. Gente, a ausência da vitamina C causa um quadro chamado de escorbuto. Escorbuto é o nome da doença causada pela ausência de vitamina C. Olha só, essa doença era muito comum nas grandes navegações, lá nos anos 1500, que as pessoas estavam fazendo aquelas navegações para descobrir as Índias e tal, que chegaram no Brasil. Pois é, os marinheiros eles passavam muito tempo navegando e eles não se alimentavam direito. Então, essa doença, a ausência da vitamina C causava fraqueza, vômitos, náusea, a pessoa ficava bem cansado, né? Ficava propenso a outras doenças porque o sistema imunológico estava fraco, debilitado. Então, isso era, às vezes, essa doença às vezes era chamada a doença do marinheiro ou a doença do mar, vários nomes que davam para ela, mas também era também chamada de escorbuto, mas na verdade é a doença pela ausência da vitamina C. E uma coisa muito importante para a gente se ligar em relação à vitamina C é que muita gente pensa, né, que quanto mais vitamina C tomar, melhor, vai ficar com o sistema imunológico mais forte. Mas até pessoas dizendo aí, tome vitamina C para se proteger do coronavírus, né? Que o coronavírus é uma gripe. Então, se você tomar vitamina C, você vai ficar com o sistema imunológico mais forte e vai se proteger contra o coronavírus, né? E, na verdade, não é assim que funciona. Porque o nosso corpo precisa de quantidades mínimas de vitaminas. Então, quando a gente tem o consumo daquela vitamina, o nosso corpo só vai usar aquela quantidade que é necessária. O resto que a gente toma é eliminado pela excreção, pela urina, pelo suor e tudo mais. Então, quando a gente não precisa de alguma coisa, é eliminado pelo corpo, principalmente pela urina. Então, se a gente pega, vou comprar aqueles tubos de vitamina C, vou tomar 2 por dia, nosso corpo não vai utilizar nada daquilo, vai utilizar uma quantidade mínima que é necessária para a regulação, para o funcionamento do nosso metabolismo. Então a gente toma muita vitamina C, mas a grande maioria, tipo 90% daquela vitamina C toda que a gente está tomando, está sendo eliminada na urina. Então a gente está só jogando dinheiro fora pela urina, não é verdade? Então é mais saudável você comer uma fruta todo dia, chupar uma laranja, comer uma salada variada, porque assim você vai ter uma alimentação rica em vitaminas e com certeza você vai ter as quantidades necessárias para o seu organismo. Então, a gente viu que as vitaminas elas são compostos muito importantes para o metabolismo do nosso corpo, né? Porque elas vão estar lá associadas a algumas enzimas, ativando aquelas enzimas, sendo potenciais cofatores, ou seja, aquilo que ativa a atividade de uma enzima, ok? E essas vitaminas, a maioria delas, a gente não consegue ingerir, a gente não consegue produzir naturalmente no nosso corpo. A grande maioria das vitaminas precisam ser absorvidas, serem adquiridas por meio da nossa alimentação. Por isso que a gente correlaciona sempre o alimento com o tipo de vitamina que a gente encontra, ok? E principalmente a maioria das vitaminas tem um papel antioxidante. O que é isso, antioxidante, quando a gente fala sobre antioxidante? Se liga aqui, ó. As moléculas, o que é que acontece nas moléculas? Elas têm a sua estrutura normal, a gente sabe que as moléculas são compostas por átomos e os átomos têm as suas estruturas, o núcleo, elétrons e prótons e tal. Quando um átomo perde um elétron, certo? Ela se torna uma molécula instável, ou seja, ela tem a capacidade de interagir com outra molécula para estabilizar o seu núcleo eletrônico. Então, quando se perde um elétron, tá, dessa molécula, desse átomo, ela está lá como um radical livre, ou seja, para interagir com o que aparecer. E quando a gente tem um acúmulo desses radicais livres, esses radicais podem interagir com as células, com as moléculas que compõem as células, e isso causa um estresse chamado de estresse oxidativo, certo? Porque a célula está lá normal, quando os radicais livres começam a interagir com a célula, eles começam meio que a roubar os elétrons das moléculas celulares. E aí a célula começa a ficar destruída, a ir morrendo, e a célula entra em um estresse oxidativo. E daí é que entra o antioxidante. O antioxidante é aquele que vai doar um elétron para aquele radical que perdeu, que está lá livre, querendo interagir com todo mundo. Então, o antioxidante ele doa um elétron e repõe aquele elétron que foi perdido, fazendo com que o radical livre diminua a sua interação com outras moléculas naturais do corpo e venha destruí-las.
Então, pegou aí o papel antioxidante das vitaminas? Elas são doadoras de elétrons para evitar a reatividade dos radicais livres com os nossos componentes celulares corporais, porque quanto mais radicais livres tiverem, quanto mais reação química acontecer, mais vai ser roubado os elétrons das nossas células, das nossas moléculas, e essas moléculas, essas células vão ficar disfuncionais, beleza? Então, se liga nesse potencial antioxidante das vitaminas. Então, vamos falar sobre as vitaminas lipossolúveis hoje. Como o próprio nome nos sugere, né, vitamina lipossolúvel é o quê? Aquela que é mais solúvel em lipídios, em gorduras. E principalmente essas gorduras vão ser os sais biliares, que é produzido lá no fígado, armazenado na vesícula biliar, e na nossa digestão, lá no duodeno, é liberado esses sais biliares, que é rico em lipídios, que vai auxiliar tanto na emulsificação das gorduras, que a gente já estudou isso lá em lipídios, e também vai auxiliar na absorção das vitaminas lipossolúveis, ok? Elas são mais transportadas no sistema linfático, tá? Tem uma maior eficiência de transporte, e também elas são armazenadas nos adipócitos, nas células que armazenam gorduras, beleza? Então vamos falar sobre as vitaminas lipossolúveis. A primeira delas é a vitamina A, também conhecida como retinol ou caroteno. Caroteno a gente já ouviu falar quando falamos lá dos lipídios, que é um pigmento que é meio alaranjado, meio avermelhado, tá? Que está presente nas cenouras, beterrabas, tá? Alimentos avermelhados, certo? Que é uma vitamina que está dentro da classe de vitaminas A. E elas são bastante que tem uma alta atividade antioxidante. Também elas vão auxiliar na formação do osso e dos tecidos, e principalmente a vitamina A auxilia na visão. É isso mesmo. Não sei se você já ouviu falar, mas muita gente diz assim: ah, come cenoura que é bom para a vista. Você já viu um coelho usando óculos? Né? O pessoal fala isso por quê? Porque tem uma certa correlação entre a vitamina A e a formação da retina, o funcionamento da retina, que é uma membrana que está lá no nosso olho, que permite a formação da visão, certo? Então a gente correlaciona a vitamina A com visão. Se falta vitamina A, olha só, a vitaminose é a chamada cegueira noturna, que a pessoa tem dificuldade de enxergar, principalmente à noite, certo? E também, ó, a vitamina A auxilia na assimilação, na absorção da vitamina C. Não tá vendo que está tudo interligado? Então a gente tem que sempre consumir alimentos ricos em vitamina A, ó. Ovos, fígado bovino também é uma ótima fonte de vitamina A, verduras e frutas, né, principalmente essas de coloração mais avermelhada, alaranjada, certo? Que são ricas em caroteno, que é uma vitamina A, beleza? Vitamina D, gente, chamada também de calciferol. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia está muito se falando da vitamina D. Por que a vitamina D é importante? Olha, porque a vitamina D controla a absorção, o acúmulo de cálcio nos ossos e nos dentes. E como é que a gente adquire essa vitamina D? Ela é uma exceção de todas as outras vitaminas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, as demais vitaminas elas não são produzidas pelo nosso organismo e a gente precisa ingerir elas da alimentação. Mas a vitamina D, além de a gente conseguir ingerir pela alimentação, a gente pode induzir a produção no nosso corpo. Por meio de quê? Por meio da luz do sol. É isso mesmo, ó. A exposição aos raios ultravioleta do tipo B induz a produção de vitamina D no nosso corpo. Então, acho que vocês já viram, quando tem um bebezinho recém-nascido, a mamãe e o papai sempre levam para tomar aquele banho de sol. Já ouviram falar? Bem estranho, né? Mas tomar banho de sol, naquele solzinho da manhã, que não queima tanto, que é bem fraquinho, né? E vai estimular o acúmulo de cálcio nos ossos, porque o bebezinho está formando os seus ossos ainda e precisa de vitamina D, né? O estímulo de produzir vitamina D para auxiliar na produção dos ossos bem rígidos. Então, gente, se a gente fala de vitamina D como formação rigidez de osso, a falta de vitamina D causa o quê? Fraqueza nos ossos, aquilo que a gente conhece como
osteoporose. Tá lembrado? Que é um osso bem poroso, bem frágil, que qualquer coisinha pode quebrar. Justamente, é causado pela ausência de vitamina D. Também pode causar raquitismo, que é o mau desenvolvimento dos ossos nas crianças, tá? Devido à baixa quantidade de vitamina D. Ela também vai auxiliar na contração muscular, na coagulação sanguínea, auxiliando no controle do cálcio e contração das células potencial de ação e tudo mais, ok? E aí a gente tem várias fontes, como peixes gordurosos, ricos em lipídios, como as sardinhas, o atum, sabe? Aqueles peixes. Também em cogumelos, em clara, em gema de ovo também, alimentos derivados do leite, todas elas são fontes de vitamina D, beleza? Muito importante. Temos também a vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, chamada de tocoferol. Ela é bastante antioxidante, auxilia no funcionamento dos tecidos e das células do corpo e também vai ajudar na absorção da vitamina A, certo? Vitamina A, que nós falamos lá no início, que é aquela que auxilia na visão, tá? Então, vitamina E e vitamina A está bastante interligado. Também ela vai auxiliar, como a vitamina D, na contração do músculo, vai auxiliar na coagulação sanguínea, certo? Tudo isso está interligado. E a vitaminose vai causar justamente essas fraquezas musculares, anemia, ou seja, pouca célula sanguínea no corpo, e também hemorragia, porque essa vitamina também vai auxiliar na coagulação, tá? E onde a gente encontra ela principalmente nas sementes, ó, nas nozes, amendoins, tá? No camarão, em alguns crustáceos, certo? Ó, nós temos também em azeite, em grãos de cevada, certo? Em vários vegetais e oleaginosas também, beleza? E por fim nós temos a vitamina K, que é uma vitamina lipossolúvel, que é conhecida também como filoquinona, fitomenadiona e fitonadiona. São vários tipos de vitamina K. A vitamina K ela é muito correlacionada com a coagulação sanguínea, certo? Sempre quando a gente fala de vitamina K, coagulação sanguínea, porque ela controla a produção dessa enzima aqui chamada de protrombina, que é uma enzima que está controlando lá o processo de coagulação, formando a rede de fibrina das células que compõem esse processo de cicatrização, certo? Além disso, está relacionado com a formação óssea, acúmulo de cálcio no osso e tal, mas auxilia principalmente na coagulação sanguínea. Também está presente no processo de armazenagem do glicogênio, lembra de glicogênio? Que é aquele carboidrato de reserva no ser humano? E também nos fungos, que a gente falou sobre isso. Então, o glicogênio é armazenado no fígado e a vitamina K auxilia nessa coagulação, ok? Nessa coagulação não, perdão, nesse acúmulo de glicogênio, mas também vai auxiliar na coagulação sanguínea. E a vitaminose causada pela ausência da vitamina K é o quê? Dificuldade de coagulação e também disfunção hepática, ou seja, o fígado deixa de funcionar. Por quê? Lembra que glicogênio é armazenado no fígado? Vitamina K está sempre estimulando as células hepáticas, as células do fígado. Se tem pouca vitamina K, a célula do fígado vai funcionar de forma errada, beleza? E onde a gente encontra essas vitaminas? Ó, basicamente em vegetais mais verdes, tá? Principalmente os legumes, verduras de coloração verde e outros também, tá? O couve, rúcula, tá? O brócolis, ervilhas, tudo isso a gente encontra também a vitamina K, ok? Então é isso, meus queridos. Nós ficamos por aqui na nossa aula. Deixo para vocês a leitura de todo o capítulo, tá? Para vocês darem uma revisada aí. Façam um resuminho, um mapa mental e resolvam os exercícios lá no finalzinho contextualizado de aprofundamento, das páginas 549 a 552, beleza? Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.